Boa noite, irmãos. Debaixo da graça e da misericórdia do nosso Deus, nós estamos aqui mais uma vez reunidos para estudar a palavra de Deus, para orar e para juntos colocarmos então os nossos pedidos diante do Senhor. Mas antes de nós orarmos, eu quero convidar os irmãos a me acompanharem aqui na leitura do livro do profeta Ageu, no capítulo 2, nos versículos de 1 a 5. O livro do profeta Ageu, não é um livro muito conhecido de muitos, mas tem uma mensagem muito rica para a nossa vida. O profeta Ageu, ele viveu na época da reconstrução do templo de Jerusalém. Depois que o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, o templo de Jerusalém foi destruído, o povo foi escravo na Babilônia durante mais ou menos 70 anos, e aí eles voltam e então eles começam a reconstrução do templo. E é nessa época, lá em 520 a.C., que o profeta Ageu então foi enviado por Deus para falar ao povo sobre essa reconstrução do templo e nessa oportunidade. Então a gente vai ler agora Ageu 2, versículos de 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. No 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Selatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora, não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparado com aquela? Ora, pois esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós, não tem mais. Porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Irmãos, o profeta Ageu desafiou o povo com a sua mensagem a melhorar o seu ânimo. O povo estava desanimado em Jerusalém, e o profeta Ageu então vem trazer uma mensagem que leva o povo a examinar o modo como eles estavam vivendo e fixar novas prioridades que agradassem a Deus. O povo agora deveria se lembrar de que Deus estava com ele, de que Deus é quem controlava o futuro e que Deus desejava então que eles fossem um povo santo. Eles reiniciaram a obra do templo. Então chega num certo momento, no último dia da festa dos tabernáculos, que é aqui, que seria lá no dia 17 de outubro do ano de 520 a.C. Então devia ser um dia de festa, um dia de comemoração. O povo devia comemorar, o templo estava sendo reconstruído. Mas de repente o povo começa a se dar conta das dificuldades que eles estão tendo. Eles não têm muitos recursos para construir o templo, eles não têm ouro como Salomão tinha, eles não têm tanta riqueza, e eles então começam a lamentar o fato de que o templo não vai ser tão bonito ou tão glorioso como foi o primeiro templo, e eles também ficam tristes porque eles têm pouca comida, para oferecer ali nessa festa das colheitas, e eles então começam a se entristecer e a ficar desanimados. Então, as incertezas, os temores vão se espalhando pelo coração do povo, e eles teriam uma jornada dura e longa pela frente até terminarem o que Deus mandou que eles fizessem. Mas aí Ageu diz o seguinte: olha, vocês não devem se concentrar nas suas próprias necessidades, nem ficar desanimados ou irritados porque as coisas não saíram do jeito que vocês planejaram, porque a sua preocupação, a preocupação de vocês deve ser honrar a Deus e fazer aquilo que Ele mandou. Então o Senhor vem ao povo com essa palavra através de Ageu, e
para falar ao povo e especificamente a dois grupos. O primeiro grupo a quem o Senhor quer falar são aos mais antigos, aos mais velhos, aquele povo que foi levado cativo para a Babilônia, conhecia o primeiro templo e agora estava vendo a reconstrução do templo. Essas pessoas, elas começaram a dizer no meio do povo palavras desanimadoras, palavras pessimistas, porque eles falavam, olha, a gente viu o primeiro templo e esse templo que a gente está reconstruindo não vai chegar nem aos pés daquele templo que a gente viu. Então, eles ficam murmurando o tempo todo. E aí a gente se lembra de uma coisa. Se tem um pensamento que consegue deixar a gente desanimado, é aquele pensamento pessimista. A Bíblia fala que nós devemos fazer tudo sem murmuração e nem contenda, para que nós sejamos filhos de Deus, santos e puros, no meio de uma geração no qual nós resplandecemos como luz, como luzeiros. E às vezes a gente se desanima porque a gente só vê o lado ruim das coisas e começa a reclamar, né? E a gente não começa a ficar irritado com Deus, porque a gente só consegue ver as coisas ruins que acontecem, a gente não consegue contar as bênçãos, e quando a gente começa a pensar assim, a gente começa a duvidar do poder de Deus e do que Ele é capaz de fazer no nosso meio, a gente deixa de entender a vontade de Deus para as nossas vidas, e era isso que estava acontecendo com esse povo, com aquelas pessoas mais velhas, mais antigas, e Deus sabia que se elas continuassem pensando assim, eles jamais iam conseguir terminar o templo. Então Deus vem e dá palavras de ânimo para aquele povo. Deus diz para eles, olha, eu vou fazer grandes coisas no meio de vocês, a glória dessa casa vai ser muito maior do que a primeira. Vocês estão preocupados com riquezas? Não tem problema, essas riquezas vão vir dos povos, dos outros povos. Isso foi verdade lá em Esdras. Esdras conta que a Pérsia pagou o custo da reconstrução do templo de Jerusalém. Então Deus falou, olha, eu vou trazer riquezas de outras partes se vocês não têm, mas eu vou fazer grandes coisas e o meu espírito permanece entre vocês. Vocês não têm que questionar o valor de construir um templo para minha glória, porque se é para minha glória, se fui eu que mandei, vai ser do jeito que eu quiser. Então Deus disse para o povo, olha, parem de reclamar, parem de murmurar, parem de se entristecer, de ficar desanimados, porque vocês estão a meu serviço, é o que eu determinei que fosse feito, e se eu determinei, eu vou prover os recursos para que as coisas aconteçam. Então essa é a primeira mensagem que Deus deixa para o povo, para aquelas pessoas que estão falando palavras às vezes desanimadoras. E depois Deus fala para um segundo grupo, que é aquele grupo que está trabalhando de verdade, aquelas pessoas que estão lá na obra, né, que têm idade para aquilo, são pessoas mais novas, estavam mais aptas para fazer aquele trabalho pesado. E Deus fala então para aquele grupo, Deus fala, olha, sejam fortes. Deus fala para os líderes, sejam fortes, porque vocês precisam confiar, ser corajosos, ficar firmes. Vocês precisam ter firmeza no compromisso que vocês assumiram de reconstruir o templo. E Deus então fala, sejam fortes. Na Bíblia, Deus sempre usa essa expressão, sejam fortes, quando Ele sabe que o tamanho da obra supera a força do servo. Foi o que Ele falou para Josué, quando Josué foi levar o povo até a terra prometida. Foi o que Ele falou para Salomão, quando Salomão ganhou a incumbência de dirigir a nação de Israel e de construir o primeiro templo. Então, os judeus tinham um desafio difícil e Deus sabia disso. Deus sabia que eles precisavam de encorajamento. Deus disse para eles, sejam fortes. E Deus diz para nós hoje. O que nós podemos ler lá em Efésios 6:10? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Deus está dizendo para nós, olha, sejam fortes com a minha força, sejam fortes com o meu poder. E isso é outra coisa interessante, porque todas as vezes que Deus diz sejam fortes, Ele não diz, olha, você precisa ser forte porque você é capaz. Ele nunca disse isso. Ele disse, olha, você precisa ser forte porque eu estou com você, é a minha força, é o meu poder que te dirige. Então,
Aqui ele faz a mesma coisa, ele diz para o povo, trabalhem, trabalhai porque eu estou convosco, se esforcem, lutem, porque eu estou com vocês. Sem a ação soberana de Deus, guiando, capacitando, provendo e protegendo, o povo não conseguiria chegar a lugar nenhum. Isso seria mais um discurso de autoajuda, um discurso meramente retórico. Mas a certeza da presença de Deus, do auxílio do Senhor, quando Deus diz, olha, a aliança que eu fiz com vocês, ela continua de pé, o meu espírito continua no meio de vocês. Então, essa certeza levava o povo a crer que Deus realmente iria fortalecer e ele era realmente a força que eles estavam buscando. Então, a garantia da presença contínua do Senhor, do seu Espírito entre eles, era o cumprimento do pacto que tinha sido feito no Êxodo. E nós temos essa promessa, porque o Espírito de Deus habita em nós, a presença de Deus está conosco. O que Deus diz para a igreja? Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, nós temos o Senhor conosco. E a palavra que o Senhor empenha, ela não falha. É por isso que nós podemos nos fortalecer, trabalhar, abandonar os nossos medos, porque o Senhor está conosco. A igreja hoje também precisa desse encorajamento, né? Que é produzido pela presença do Senhor. Não é pela minha palavra ou pela palavra de outras pessoas, é pela presença do Senhor. É ela que provê força para a igreja. Em situações aterrorizantes, como uma tempestade que se abateu sobre um barquinho, a presença de Jesus conferiu coragem e determinação e reduziu o medo. Simplesmente dizendo, coragem, sou eu, não tenham medo, foi o que Jesus disse para os discípulos naquela ocasião. Fora do barquinho, o que Jesus disse para a igreja? Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É claro que nós precisamos nos lembrar disso e nós precisamos também nos lembrar que nós não devemos murmurar, não devemos reclamar das coisas, porque tudo que acontece está sob o controle do nosso Deus. Então, Jesus, além de garantir a sua presença para nos encorajar, também nos deu o Espírito Santo para habitar em nós. E ele disse, olha, quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês, o Consolador que vem da parte do Pai, o Espírito da verdade, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Então, a presença de Deus é muito importante nas nossas vidas. É muito significativa, porque o Senhor, nosso Deus, é amoroso e ele é soberano. Então hoje, nos tempos de dificuldade, de desânimo que nós temos vivido, nós podemos então atender a ordem, ser forte e trabalhar, porque nós sabemos que o Senhor está conosco até o fim dos tempos. E é nisso que nós precisamos crer, na presença de Deus conosco. Precisamos ser fortes e corajosos e continuar vivendo, lutando, trabalhando, fazendo a obra do Senhor, porque é isso que Ele deseja de nós. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar nesse instante ao Senhor. Vamos pedir pelo nosso Brasil, pelo nosso mundo. Vamos pedir ao Senhor que abrevie o tempo de angústia que nós temos vivido nesses dias. Vamos pedir a Ele que resolva esse problema, porque nós não podemos, nós não temos controle sobre nada disso, mas o Senhor tem. Então vamos pedir a Ele que dirija as pessoas, que nos proteja do mal, que proteja aos nossos parentes, aqueles enfermos, nossos irmãos, idosos, aquelas pessoas que estão mais sujeitas a essa doença. Vamos pedir ao Senhor que proteja, que livre do mal. Aqueles que já estão enfermos, vamos pedir ao Senhor que venha trazer a cura. Aqueles que estão enlutados, que o Senhor traga o consolo. E principalmente, vamos pedir ao Senhor pelos nossos amigos e familiares não crentes. Que o Senhor, então, traga a luz aos olhos dessas pessoas. Nós sempre temos orado pelas familiares dos irmãos da nossa igreja, mas vamos lembrar nessa noite da família da irmã Maria de Fátima, que sempre pede oração, da família do irmão Tim, da irmã Lenita, da irmã Roseli, da irmã Marli. Vamos lembrar dos esposos das irmãs da igreja, dos pais das nossas crianças e adolescentes. Vamos lembrar da Sueli, que tem nos acompanhado, também o Fausto e sua família. Vamos lembrar da Cidinha, do Rosiron, lá em Porá. Vamos pedir ao Senhor que esteja ajudando essas pessoas, cada uma delas. Vamos pedir então também pelos enfermos. A Fátima Claudina, a irmã Maria de Fátima, tem contado grandes bênçãos a respeito dela.
pastor Sócrates teve uma memória muito grande. Vamos agradecer a Deus pelo que ele tem feito, pelos milagres que ele tem feito. E vamos orar pelos nossos outros irmãos que estão enfermos com o Covid, para que Deus esteja então abençoando. Vamos orar também pela Regina, irmã da Leila. Vamos orar pela a irmã Miriam Genu, lá da igreja do bairro Goiás. Vamos orar também pela Miriam e pela Maria, nossas irmãs em Cristo. Vamos orar também, irmãos, para que Deus esteja abençoando a filha da irmã Maria de Fátima, o seu genro também, irmã Cristiane, que não está bem de saúde, o Juan, lá em Porá também, que teve um acidente, vamos com o dedo, vamos orar para que Deus esteja abençoando. A Tainara, ela é neta da irmã Conceição, ela foi assaltada, vamos pedir pela vida dela. Vamos pedir também pela nossa igreja, por cada família, pela família da irmã Mariette, da irmã Kellen, da irmã Marli, com a sua irmã Marlene, da irmã Deliane, da irmã Maria da Penha. Vamos orar também, que eles têm passado por momentos de dificuldades. Vamos orar pela família do irmão Weber, da irmã Valdívia, para que Deus esteja então abençoando. Irmã Conceição também, a irmã Maria José, a irmã Neuza, a irmã Maria de Fátima, a irmã Lucineide, o pastor, né? Irmã Helenita, a irmã Marionilda e irmão Zé Ailton. Vamos orar para que Deus esteja abençoando a vida deles, sua família. Irmão Tim, para que Deus esteja abençoando sua família. Também vamos orar pela irmã Roseli, né, pela irmã Nilza Cristiane, seus filhos, a Paula, sua filha, para que Deus esteja abençoando. Também vamos orar por aqueles que têm nos acompanhado e nesses dias, são muitas pessoas que têm nos assistido. Vamos orar para que Deus esteja então tocando no coração de cada um e nos abençoando. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Senhor Deus e Pai, muito obrigada, ó Deus, porque o Senhor fala aos nossos corações. Ó Deus, muito obrigada porque como o Senhor disse para o povo de Israel naquela ocasião, que eles precisavam ser fortes, porque o Senhor estava provendo os recursos que eles precisavam, e isso viria, ó Deus, de muitas partes do mundo. Senhor, que nós também possamos nessa noite entender essa verdade, que nós precisamos ser fortes, trabalhar, ó Deus, viver, lutar, porque os recursos que nós precisamos serão providos pelo Senhor. É o Senhor quem está cuidando de nós. Então, nesse instante, coloca essa verdade nos nossos corações e ajuda, ó Deus, a entendermos que aconteça o que acontecer, o Senhor é o dono de cada uma das situações. Senhor Deus, nesse instante queremos colocar diante do Senhor aquelas pessoas que estão enfermas. Ó Deus, vem com a tua cura sobre essas pessoas. Ó Deus, abençoa também aquelas pessoas, ó Deus, que estão enlutadas. Traz o seu consolo. Abençoa cada irmão idoso, cada irmão que tem algum problema de saúde na nossa igreja. Nos protege, ó Deus, dos males. Ó Deus, a palavra de Deus nos diz que o Senhor acampa os seus anjos ao nosso redor e nos protege. Então abençoa aquelas pessoas que estão sendo perseguidas nesse instante. Ó Deus, aqueles irmãos que estão se sentindo acuados, aqueles que estão se sentindo amedrontados, ansiosos. Acampa os seus anjos ao redor de nós, nos livra dessa praga. Nos livra também, ó Deus, dos outros males do mundo. Ó Deus, sê com o teu povo nesse instante, trazendo livramento para a tua igreja nesse momento. Ó Deus, que possamos nos sentir em paz, porque confiamos no Senhor. Abençoa aqueles irmãos, amigos, familiares que estão precisando de sustento material. Ó Deus, também provê recursos materiais para a tua igreja. Nos ajuda a abençoar outras pessoas também. Ó Deus, cuida de nós. Também te pedimos por aqueles que não te conhecem. Ó Deus, o Senhor conhece o desejo do nosso coração de que os nossos familiares, de que os nossos amigos se entreguem ao Senhor, porque nós sabemos, ó Deus, que não existe outra garantia a não ser a vida eterna que nós temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, ó Deus, abre os olhos dessas pessoas, ilumina o coração delas para que elas possam entender o recado que o Senhor tem dado ao mundo nesses dias. Abençoa os esposos das nossas irmãs, os pais das nossas crianças, também nossos adolescentes. Ó Deus, abençoa esses irmãos, toca no coração de cada um. Nós colocamos diante do Senhor aquelas pessoas que nesse instante precisam da tua salvação.
Ó Deus, traz o arrependimento a esses corações e ajuda a cada um. Senhor, também queremos te pedir nesse instante pela nossa igreja. Ó Deus, sustenta a nossa igreja nesses dias e esteja nos orientando para que possamos fazer conforme a tua vontade. Te pedimos também pelo mundo, orienta os governantes desse mundo. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor está cumprindo o seu propósito, mas, ó Deus, que o Senhor possa abreviar a nossa angústia, o nosso sofrimento e as nossas dificuldades. Ó Deus, tem misericórdia de nós e olha para nós, porque nós não temos nada, ó Deus, a não ser o Senhor. Nós dependemos exclusivamente do Senhor e daquilo que o Senhor vai fazer por nós. Então, olha para nós nesse instante, tem misericórdia de nós. Nós também queremos te louvar, porque o Senhor tem sido fiel e o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos guardado. O Senhor, ó Deus, tem nos dado bênção sobremaneira e nós queremos te louvar, ó Deus, porque seja no pouco, seja no muito, nós podemos saber que o Senhor é quem nos fortalece e podemos fazer, ó Deus, tudo com alegria, confiando no teu propósito para as nossas vidas. Nós te louvamos porque o Senhor é bom em todas as ocasiões. Te louvamos porque o Senhor é santo, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor é digno de glória, de honra e de louvor. Te louvamos pela salvação que nós temos em Cristo Jesus, nosso Senhor, e te pedimos perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. As nossas transmissões continuam e os irmãos continuem então conosco nesses momentos para que possamos continuar orando a Deus e colocando diante dele as nossas dificuldades. Amanhã, 6 da manhã, 20 horas da noite, no sábado também. No domingo teremos culto às 10 da manhã e às 19 horas. Que o Senhor nos abençoe. Dia 1º, 30 dias de oração pela família. Estaremos começando esse programa. Participe conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém.